Oi, pessoal, aqui é a professora Lia. Nós vamos, nesse vídeo, continuar os nossos estudos de inglês do 6º ano, só que agora nós estamos no módulo 13, certo? Então, eu preparei um material para a gente ir acompanhando, lembrando a vocês que nas nossas videoaulas você pode ouvir e assistir quantas vezes você quiser, vai parando, printa uma tela se você achar necessário, mas se organiza para os seus estudos, tá? Então, deixa eu procurar aqui o nosso material. Espera aí. Aqui está o nosso material, certo? Bom. Prontinho. Espera aí. Opa, volta. Beleza, galerinha. Então, vejam só. Como a gente pode observar aqui, ó, do nosso título, esse módulo 13, essa unidade 13, nós vamos estudar os verbos have and be para descrever as pessoas, describing people. Agora, essa descrição de pessoas que nós vamos observar aqui no módulo 13 é uma descrição física. São características físicas que a pessoa tem para que a gente possa descrevê-la. Por isso que aqui, ó, nós estamos com... Lembra desse príncipe aqui, ó, do Shrek? Com um espelho, ele está pensando, né, como que ele se descreveria fisicamente. E olha aqui o nosso amigo Harry Potter. O que nós poderíamos dizer sobre ele em aspectos físicos? Olha, que ele usa óculos, não é? Cabelos castanhos, um cabelo curto e por aí vai. Então, é esse tipo de descrição que nós vamos acompanhar nos nossos estudos aqui do módulo 13, tá bom? Então, continuando. Logo assim que a gente abre a nossa apostila, nós temos esse diálogo entre a Bia e a Beth. Vocês vão observar, depois que a gente ler o diálogo, que é um tipo de conversa muito comum de acontecer, não é? Nós temos a nossa turma, nossa sala de aula. Normalmente, quando entra algum aluno novo, que não é conhecido dos outros, a gente sempre pergunta para um, para outro, como que a pessoa é, como que ela se parece. Isso é normal, não é? Porque são pessoas que ainda não conhecemos. E é praticamente essa conversa que a Bia e a Beth estão tendo, certo? Então, quem puxa o assunto é a Bia. E ela pergunta assim: Did you see the new student in our class? Você viu o aluno novo na nossa sala? No. Is she nice? Não. Ela é legal? Yes, she's very nice and beautiful. Sim, ela é muito legal e bonita. Really? What does she look like? Sério? Como ela se parece? She's tall and has long wavy red hair and brown eyes. Ela é alta e tem um cabelo comprido, ondulado e ruivo e tem olhos castanhos. Então, aqui foi um diálogo entre as duas amiguinhas, certo? Então, veja só. Depois que a gente acompanha esse diálogo, no nosso livro aparece o quê? Um vocabulário. Vocabulary. E que palavras nós vamos aprender no vocabulário do módulo 13? Nós vamos aprender descriptive adjectives, ou seja, adjetivos descritivos, palavras que nós utilizamos para descrever coisas, pessoas e animais, certo? Então, veja, quando nós fazemos a descrição física de uma pessoa, de uma coisa, de um animal, é comum
nós expressarmos a nossa opinião, a nossa opinion. Então, aqui no nosso livro, ele apresenta alguns adjetivos mais usados para descrever a nossa opinião. Lembrando que aqui no nosso vocabulário nós vamos aprender alguns adjetivos, mas existem muitos outros que nós podemos utilizar para descrever fisicamente, ok? Então, aqui a Bela, lembra da Bela? Adoro essa princesa, sabe por quê? Ela gosta muito de ler, ela lê muitos livros, eu acho isso muito importante. Então, a Bela, ela recebe o adjetivo beautiful, ou seja, ela é bonita. Ao lado, quem aparece? O Tom Cruise. O Tom Cruise, ele também é bonito, igual a Bela. Porém, como ele é menino, como ele é homem, sexo masculino, normalmente não utilizamos a palavrinha beautiful. Nós utilizamos a palavra handsome, que também significa bonito, lindo, porém utilizado para os homens, para os meninos. Logo após, estão vendo esse aqui, ó? Quem é esse aqui, gente? É aquele que não se deve dizer o nome. Haha, é o Voldemort. Ele será o que, meus amores? Ugly. Ele é muito feio, não é? Ele é feioso. E por último, olha essa figura aqui que aparece. É a cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, wonderful. Então, aqui nós temos na paisagem o Pão de Açúcar, não é? Com esse pôr do sol lindo, representando a nossa cidade maravilhosa, wonderful. Então, todos esses adjetivos aqui, eles se referem à opinião. Continuando, eu terei mais um grupinho de adjetivos. Agora, a minha descrição física, ela vai falar de height, ou seja, a altura. Quando descrevemos uma pessoa fisicamente, é comum nós dizermos em relação à altura dela, para ser mais fácil de identificá-la. Então, veja, aqui nessa primeira figura, se eu tenho aqui os jogadores de basquete, eles são o quê? Qual a altura deles? Eles são altos, não é isso? Tall, alto. Além de ser alto, uma pessoa também pode ser medium height, ou seja, ela pode ter uma altura mediana. Não é tão alta e nem tão baixa, ela fica na média. E por último, uma pessoa, ela pode ser short, ou seja, ela é baixinha, como esse ator que aparece aqui, ó, na nossa figura. Esse que está aparecendo aqui, ó, é o Danny DeVito, é o pai da Matilda. Lembra daquele filme, Matilda? Então, esse é o ator que faz o pai dela. Ele é short, baixo. Continuando. Quando faço a descrição física, eu também posso falar de build. Ou seja, o que será esse build? É a construção física da pessoa. Exemplo, olha esse primeiro aqui. Essa pessoa, não sei se vocês estão identificando, mas podem perceber que é um dos cantores do BTS, né? Ele é thin, ou seja, ele é magro. Olha a constituição física dele, ó. Nenhuma gordurinha sequer, meus anjos. Ele é bem enxuto, ele é magro, fino. Agora, uma pessoa também pode ser chubby. O que será esse chubby? Esse aqui, ó, é o ator que fez o Crepúsculo, não é? O
que é chubby, meus amores? É aquela pessoa que tá assim, fofinha, né? Ela tá um pouco gordinha. Não tá muito gorda, não é aquele exagero, mas ela tá assim, fofinha, cheinha, né? Aquelas bochechinhas um pouco mais avantajadas, aquela barriguinha que começa a aparecer. Isso é uma pessoa chubby, ok? Agora, olha esse aqui. Quem lembra desse? Esse é o Kit Harington, é o Jon Snow de Game of Thrones. Ele, meus amores, ele é slim, ou seja, por que ele é considerado slim? Porque ele é magro, mas não é simplesmente magro. Ele é esbelto, não é? Ele, acho que faz uma academia básica, porque tem aqueles músculos, né? Ele é todo saradão. Então, ele é esbelto, slim. Por último, olha quem aparece aqui. É o Péricles, né? O Péricles já precisa se preocupar um pouco mais com a saúde, porque ele está overweight, ou seja, ele está acima do peso, meus anjos. Ele não está mais apenas chubby, ele não é mais só fofinho, ele já está overweight, acima do peso, está gordinho demais. Então, ele precisa prestar atenção em relação a isso por conta da saúde dele, não é? Continuando, quando fazemos a descrição física, também podemos falar de age, ou seja, a idade. Então, aqui, ó, reparem que a primeira figura aparece a Maísa. Vocês sabem que a Maísa, ela é young, ela é jovem. Ela não é uma criança, não é mais adolescente, ela já é uma jovem, né? Uma pessoa também pode ser como a Juliana Paz, middle-aged. O que é um middle-aged? É uma pessoa que está na meia-idade. Já não é tão jovem quanto a Maísa, não é? E também ainda não chegou na velhice. Meia-idade, middle-aged. Por fim, lembra desse aqui? Esse senhor está em tudo quanto é meme, né, gente? Todos os memes que eu recebo tem ele aqui. Por isso que eu coloquei ele aqui em homenagem. Ele é o que, amores? Ele é old. Ou seja, ele já é um idoso, já está velho, não é? Continuando. Ainda sobre a descrição física, você também pode falar do hair, do cabelo da pessoa. Aqui nós temos, lembra dessa princesa dos enrolados? É a Rapunzel, né? Em relação ao nosso cabelo, você pode passar uma informação sobre length, ou seja, o comprimento desse cabelo. Então, o nosso cabelo, ele pode ser igual ao da Rapunzel, ele pode ser comprido, long. O nosso cabelo pode estar na altura do ombro, shoulder length. Pode ter um comprimento médio, medium length. Ou ele pode ser curto, short, ok? Além disso, quando a gente fala do nosso cabelo, nós também podemos falar sobre a color, a cor do nosso cabelo. Ele pode ser black, preto, brown, castanho, blonde, loiro. O cabelo pode ser red, ruivo, como é o caso da Merida, que é a princesa do Valente, não é? Ou ele pode ser o quê? Gray, grisalho, não é? Continuando ainda sobre os nossos cabelos, também podemos falar sobre tie, o tipo de cabelo. Ou seja, ele pode ser liso, straight, como é o caso da Edna. Olha aqui a Edna dos Incríveis. O cabelinho dela é straight, é liso. Mas ele também pode ser wavy, ondulado. Ele pode ser curly, cacheado. E a pessoa pode não ter cabelos. Ela pode ser bald, como o Gru, do meu malvado favorito, ok?
Bom, ainda sobre a descrição física, eu posso falar dos olhos, eyes. Os nossos olhos, em relação a size, a tamanho, os nossos olhos podem ser big, grande, ou small, pequeno. Também podemos descrever a cor dos nossos olhos, color. Nossos olhos podem ser blue, azul, green, verde, light brown, castanho claro, dark brown, castanho escuro, e ainda há pessoas que possuem essa cor aqui, ó, hazel. Hazel é aquele castanho esverdeado, não é? Está uma mistura, não é completamente castanho, nem completamente verde, é aquela mistura. E para finalizar, em relação à nossa descrição física, podemos dizer sobre a nossa pele, a cor da nossa pele, skin color. Podemos ter uma pele fair, que é a pele clara, ou podemos ter uma pele dark, escura, como é o caso do nosso amigo aqui, o Pantera Negra, certo? Então, todos esses adjetivos, eles estão no nosso livro e depois você pega o lápis e anota em cima de cada um a tradução deles, porque isso facilita na hora de estudar ou de fazer os exercícios, ok? Continuando os nossos estudos, já vimos os adjetivos para a descrição física das pessoas. Nós vamos observar como, então, podemos escrever e dizer essas frases, descrevendo as pessoas. E aqui eu estou acompanhando no nosso livro, que está dizendo o quê? Que nós usamos o verbo have e o verbo be para descrever pessoas, objetos, não é? Coisas, places, que são os lugares, e animais. Esses dois verbos, o have e o be, eles são usados no tempo presente. O verbo be significa ser ou estar. E o verbo have é o verbo ter. Esses dois verbos, nós já estudamos eles no tempo presente em módulos anteriores. Então, nós não teremos dificuldade para escrever as nossas frases aqui, certo? Então, na primeira coluna, nós temos alguns exemplos do verbo be. Se é o verbo be no presente, eu vou apresentar as formações am, is ou are. Lembrando que eu sei qual dessas três palavrinhas usar dependendo do meu sujeito, ok? Primeira frase, então, está dizendo assim: I am tall. Eu sou alto. She is pretty. Ela é bonita. They are tall and slim. Eles são altos e esbeltos. My mom is middle-aged. Minha mãe está na meia-idade. Olha, por que nessa frase, onde o sujeito é my mom, eu sei que o verbo to be apropriado é o is? Lembra? Todas as vezes que não aparecer o sujeito, o pronome sujeito diretamente, eu tenho que fazer uma substituição. Então, é só eu pensar assim: my mom é a mesma coisa que minha mãe. Se é minha mãe, é a mesma coisa que ela. Ela é o pronome she. E aí, então, eu sei que o verbo to be que acompanha she é o verbo to be is. Por isso é que está escrito my mom is. Ok? Ao lado, eu vou continuar a ter frases descrevendo fisicamente as pessoas. Porém, agora eu não estou usando o verbo to be, eu estou usando o verbo have.
também no presente, amores. Primeira frase que está escrita aqui, veja. I have short hair and blue eyes. Eu tenho cabelo curto e olhos azuis. Liz has long brown hair and big brown eyes. Liz tem cabelo comprido e castanho e olhos castanhos grandes, não é? Grandes olhos castanhos. Vejam a formação desse verbo have no presente. Ou eu terei a palavrinha have, ou eu terei a palavrinha has. Só para lembrar, porque nós já estudamos. Todos os sujeitos eu terei a palavra have, menos quando o meu sujeito for terceira pessoa do singular. He, she, it. Para essa terceira pessoa do singular, eu não escrevo have, eu escrevo has. Essa frase está com a formação has porque o sujeito é Liz. Liz é nome de menina. É como se fosse ela, she, terceira pessoa do singular, correto? Bom, continuando os nossos estudos. Going deeper, ou seja, aprofundando. Eu também vou aprender no módulo 13 qual é a pergunta que eu faço para saber sobre a descrição física de uma pessoa, certo? Bom, então vamos ver aqui, olha. A pergunta é: What do you like? Sorry, what do you look like? Como você se parece? Todas as vezes que você observar esta pergunta, What do you look like? Você já sabe que a pessoa está perguntando sobre a descrição física, certo? Pode ser a descrição de uma pessoa, de um animal, não importa, mas é sempre uma descrição física, ok? Então, qual é a formação dessa pergunta para a gente nunca mais esquecer? Primeiro, eu escrevo a palavrinha what. Logo após, ou eu escrevo o verbo auxiliar do presente do, ou eu escrevo o auxiliar does. Então, é do ou does, certo? Professora, como eu sei qual dos dois utilizar? Depende do sujeito. Todos os pronomes do sujeito utilizam do, menos terceira pessoa do singular, he, she, it, que vai utilizar does. Então, logo após o do ou does, quem eu escrevo? O sujeito da minha frase. Vamos imaginar que eu queira perguntar como ela se parece, qual é a aparência física dela. Eu coloco does, porque é terceira pessoa, e ela é o pronome she. Eu não estou perguntando como ela se parece. Eu quero perguntar como eles se parecem. Eu coloco do e depois o pronome they, que significa eles, certo? Então, depois do pronome do sujeito, agora eu vou escrever a expressão look like. E se é uma pergunta, não posso esquecer do ponto de interrogação, certo? Então, como é a perguntinha para perguntar sobre a descrição física? Como é? Vamos lá, lembrando, primeiro é a palavra what.
depois auxiliar do ou o auxiliar does. Depois, o sujeito da frase. Por último, a expressão look like mais o ponto de interrogação. Certo? E assim eu fiz a minha pergunta, não é? Aqui, ó, o nosso livro, ele traz algumas perguntinhas como exemplo. What do you look like? Como você se parece? What does he look like? Como ele se parece? What do they look like? Como eles se parecem? What does your cat look like? Como o seu gato se parece? E aí você dá a descrição física, tá? Continuando, aqui nos nossos estudos, nós vamos ter o seguinte. Só um minutinho. Opa, voltou. Não tem problema. Aqui está. Continuando os nossos estudos, no nosso livro ainda, nós temos essa seção cross-disciplinary. Ou seja, vamos aprender mais um assunto em relação ao que estamos estudando, comparando com outra disciplina. No nosso caso, nós vamos comparar português com inglês. Que comparação é essa? Veja só, amores, olha como é interessante. Quando, em português, eu faço a descrição física de uma pessoa, uma coisa, um animal, e eu tenho mais de 3 adjetivos para descrever, o que eu faço, gente? Eu coloco o quê? Vírgulas, não é isso? Eu separo esses adjetivos, essas qualidades, através da vírgula. Só que em inglês, meus anjos, eu não faço dessa forma. Eu não utilizo a vírgula para separar esses adjetivos. Em inglês, olha o que está escrito aqui, olha. Essa separação não acontece, essa separação com as vírgulas não acontece. Nós colocamos os adjetivos em ordem, de acordo com a função de cada um, antes do substantivo. Ah, prof, mas então é qualquer ordem que eu quiser? É só eu colocar os adjetivos sem a vírgula e está pronto? Não, não, não. Essa ordem, ela está aqui, ó, no nosso livro. É uma regrinha da língua inglesa. Não pode mudar essa ordem. Tem que seguir o que está escrito aqui, correto? Então, olha só o nosso livro, o exemplo que ele trouxe para a gente, olha. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de hat, é um chapéu. Então, hat é o noun. Noun é substantivo, é o nome. Quais são as qualidades para esse nome? Quais são os adjetivos para esse nome? Esses adjetivos vão aparecer antes, seguindo uma determinada regra. Então, no nosso exemplo, esse nome, que no caso é hat, chapéu, quais são as qualidades dele? Quais são os adjetivos? Primeiro, ele é beautiful, ou seja, ele é bonito, é um adjetivo que se refere à opinião. Então, o adjetivo da opinião é o primeiro que aparece. Depois dele, aparece aquela qualidade em relação a size, a tamanho. O nosso chapéu é big, é grande. Depois, um adjetivo que se refere a shape, ou seja, é a forma. O nosso chapéu é oval, ele é oval.
Logo após, uma qualidade que se refere a age, idade. Nosso chapéu é new, é novo. Logo após, qual é a qualidade? É aquela que se refere a color, é a cor. No nosso caso, o chapéu é blue, é azul. Depois eu escrevo a nationality, a nacionalidade, a origem, onde foi feito, onde foi produzido esse chapéu. Ele é chinês, ele é Chinese, então ele foi feito na China. E por último, nós colocamos a qualidade, não é? O adjetivo que se refere a material, ou seja, o material, ele é feito de quê? Ele é feito de leather, ele é de couro. Então, aqui, meus anjos, olha o nosso exemplo. I have a beautiful big oval no blue Chinese leather hat. Ou seja, eu tenho um chapéu bonito, grande, oval, novo, azul, chinês e de couro. Nossa, quantas qualidades para um chapéu só. Professora, eu sempre terei que escrever todas essas qualidades daquilo que eu estiver descrevendo? Não, não. Você vai escrever os adjetivos que você achar necessário para descrever, para que a pessoa entenda sobre o que você está falando. Não é obrigatório escrever isso tudo aqui, não. Foi só um exemplo, tá? É só para você se lembrar que quando você estiver descrevendo uma pessoa, uma coisa, um lugar, e você tiver mais de 2 adjetivos, você não vai usar a vírgula como você faz em português. Você vai colocar os adjetivos seguindo essa ordem que o livro colocou aqui para nós. Qual é a ordem? Opinião, tamanho, forma, idade, cor, nacionalidade e material. Ok? Aí, continuando o exemplo, há uma pergunta. Do you know where it is? Ou seja, você sabe onde está esse chapéu com todas essas qualidades aqui? E um outro exemplo. Mônica has a nice small black dog. Mônica tem um cachorro o quê? Qual é a qualidade do cachorro? É um cachorro legal, pequeno e preto. Será que nesse exemplo seguiu a ordem que está aqui em cima? Vamos conferir? Tenho 3 adjetivos: nice, small and black. Se tenho 3, preciso seguir a ordem, correto? Bom, o primeiro que eu escrevi é nice, legal. Opinião, correto. Depois eu escrevi small. Small é pequeno. Size, tamanho, continua certinho. E black? Black é preto, é cor. Color, ó, vem depois. Certinho o meu exemplo, ok? I love it, it's so cute. Eu o amo, é tão fofinho. E, por último, aqui embaixo na nossa apostila, eu tenho contextualize, que nós sabemos que o livro coloca para a gente sempre um pequeno parágrafo, onde ele utiliza todas as informações que nós aprendemos no nosso módulo, ok? Então, aqui, ó, nós vamos encontrar a descrição física desse menino. Então, está escrito assim: Matthew is a very handsome boy. Matthew é um menino muito bonito. He is 13 years old. Ele tem 13 anos de idade. He has short, wavy red hair and blue eyes.
Ele tem o cabelo curto, ondulado e ruivo e olhos azuis. E assim, meus amores, nós encerramos esse módulo 13, onde nós aprendemos a fazer a descrição física de pessoas, de coisas e animais, certo? Bom, aqui sou eu, ó, mandando um beijinho para você. Até logo, até a próxima. Não deixem de estudar. Está bem, amores? Beijinhos.